Então, irmãos, graça e paz, estamos aqui para mais uma aula da classe de membros, hoje estudando o capítulo de número 22, que fala sobre o culto religioso e o dia do Senhor. Nós vamos dividir essa aula em duas partes. Hoje teremos aí a primeira parte e na próxima semana a segunda parte, com uma exposição um pouco diferente sobre o culto a Deus, né? E o dia do Senhor, claro. Então, vamos orar para começarmos e pedir a Deus que nos dirija nesse momento? Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, muito obrigado por esse tempo, Pai. Obrigado por podermos refletir na tua palavra, crescermos no teu evangelho. Que esse seja, assim, Senhor, um tempo de edificação, de crescimento, para a glória e o louvor do teu nome. Para tanto, pedimos que o Senhor nos ajude sinceramente, Pai, nos ilumine, Senhor, em direção à tua vontade. E que tudo que ouvirmos, Senhor, possa nos levar à vida prática, Senhor. Possa nos levar, Senhor, verdadeiramente a viver a tua palavra. Senhor, te cultuando, Senhor, da forma correta, como ensinada na tua palavra. Faz isso sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos dirija nessa noite. Capítulo de número 22, sobre o culto religioso e o dia do Senhor. Nós vamos compartilhar a tela, colocar aí o texto para que você possa acompanhar, né? E entender sobre o que é que nós estamos falando. Então tá aí, sobre o culto religioso e o dia do Senhor. Preste atenção naquilo que está posto nesse texto, né? Como esse primeiro ponto, ele tem questões interessantes e que nós devemos nos atentar sobre o conhecimento de Deus. A primeira coisa que ele nos diz é o seguinte, olha só, a luz da natureza mostra que existe um Deus. Isso, por exemplo, está em Romanos, capítulo 1, versículo 20, que fala assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, a luz da natureza mostra que existe um Deus, a criação mostra que existe um Deus. E veja bem que tem senhorio e soberania sobre tudo, que ele é justo, que ele é bom e faz bem a todos. Ó, acompanha aqui, ó, como isso é grandioso, irmão. Ele é justo e faz bom e faz bem a todos e, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido com todo o coração. Aí ele continua, com toda a alma e com toda a nossa força. Aquilo que está exatamente no texto de Marcos, que você pode acompanhar no capítulo 12, versículo 33. E aí olha só o que ele nos diz. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo. Irmãos, isso, nós precisamos dar atenção a isso. A forma de adorar a Deus foi dada por ele mesmo. Ele instituiu a forma pela qual deve ser adorado. O texto de Deuteronômio, capítulo 12, versículo 32, diz assim, ó, tudo o que eu ordeno observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Ou seja, ele deu a ordem, ele deu a forma. Então nós precisamos observar isso, precisamos ter atenção a isso. E tão limitado a sua própria vontade revelada, vou botar uma outra cor aqui para destacar isso aqui, ó. E tão limitada a sua própria vontade revelada, de forma que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás.
nem sobre qualquer representação visível ou qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Ou seja, a forma de adorar a Deus precisa estar prescrita na Sagrada Escritura. Que coisa interessante, irmãos. Não pode ser uma forma imaginada pelos homens, inventada pelos homens, nem mesmo uma sugestão de Satanás, como, por exemplo, nós temos naquele caso que Satanás fala para Jesus que ele deve prostrar e adorar, né? E o Senhor o repreende. Então não pode ser nenhuma forma vinda da imaginação dos homens, da invenção dos homens. Isso é interessante, né? Que os homens, de alguma maneira, eles gostam de ser originais, autênticos. Então acham que, por exemplo, a Escritura está defasada na forma como Deus deve ser cultuado, e aí então eles colocam elementos, danças e tantas parafernálias, achando que quanto mais originais são, melhor eles adoram a Deus. E veja bem, isso é um terrível equívoco, porque não é isso que a Escritura nos ensina. A Escritura nos ensina que nós devemos adorar a Deus na forma de Deus, conforme prescrito na Sagrada Escritura. Veja bem, é limitado, existe uma limitação. E qual é a limitação? A limitação é a sua palavra revelada. É aquilo que temos tão somente na Escritura, que é a forma pela qual devemos adorar a Deus. Eu poderia citar João 4, 23 e 24, nós vamos visitar esse texto mais adiante, mas, por exemplo, Mateus capítulo 15, versículo 9, diz assim, ó: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Os homens que imaginam, que inventam, que querem ser originais, autênticos, não serve. A forma de adorar a Deus precisa ser uma forma prescrita por Deus. E onde Deus prescreveu isso? Deus prescreveu isso tão somente na Sagrada Escritura. É tão somente na Sagrada Escritura que isso está posto, de modo que nós precisamos visitar a Sagrada Escritura. Continuemos aqui. O ponto 2 diz o seguinte, olha só: o culto religioso deve ser dado a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Claro, temos aqui uma clara referência à Trindade. O culto a Deus deve ser dado tão somente a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Nós adoramos a Deus na Trindade e a Trindade na unidade. E somente a Ele, somente Deus deve ser adorado. Não, olha isso aqui, anjos, santos ou qualquer outra criatura. Não devemos adorar a criatura. Não devemos adorar a criatura. Nós somos tão chamados a adorar o Criador e não a criatura. E desde a queda, não sem um mediador. Uma vez que o homem caiu, uma vez que o homem pecou, ele não pode, ele não consegue adorar a Deus sem um mediador. Deixa eu citar um texto para isso aqui ficar mais claro. O texto, por exemplo, de 1 Timóteo 2,5. Esse texto aqui que você pode abrir a sua Bíblia e consultar. O texto de 1 Timóteo 2,5 diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Acompanhe isso. Devemos adorar a Deus
na Trindade e a Trindade na unidade. E somente a ele e não a anjos, santos ou qualquer outra criatura. E desde a queda, o homem ele não consegue se achegar a Deus por conta própria. Na antiga aliança havia o formato da antiga aliança. Na nova aliança, nós temos o formato cultico da nova aliança. O culto a Deus precisa ser mediado por Cristo. O culto a Deus precisa ter a forma de Deus e a mediação de Cristo. Não pode ter qualquer outra mediação, a não ser somente a de Cristo. Cristo, o Senhor. Somente Ele é o mediador. Em Colossenses 3,17, o texto nos diz assim, tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ações, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Fazemos tudo em nome de Jesus, pela mediação de Jesus, dando glória e louvor, que é devido tão somente ao Senhor, o nosso Deus. Eu não sei se temos mais alguma dificuldade na leitura desse texto. Esse texto é tão claro, né? Eu poderia, por exemplo, citar o texto de Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 10. Um texto muito interessante que diz assim, Apocalipse 19, 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. João ia adorar um anjo. Ele, porém, disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. João ia prostrar-se diante do anjo, e o anjo fala, não, sou conservo teu. Adora a Deus. É a Deus que devemos adorar, é a Ele que devemos louvar. Tão somente Ele merece o louvor devido de nossas vidas. Então, todo culto precisa ser um culto dado a Deus, mediado por Jesus, o seu Filho. Vamos ao ponto de número 3. Eu queria pedir, se porventura você tiver alguma dúvida, alguma questão, não deixe de colocar essa dúvida e essa questão para que a gente possa acompanhar, para que a gente possa ver, né, e de alguma maneira a gente possa tirar as possíveis dúvidas, né, em torno das questões. Então, se há alguma dúvida, né, se tem alguma questão que você precisa apresentar, faça isso, coloque aí nos comentários para que a gente possa, né, tá sanando essas dúvidas aí, essas questões, a fim de que você compreenda claramente aquilo que está sendo ensinado. Vamos voltar ao texto. O ponto 3. Deixa eu tentar frisar isso aqui e clarear isso aqui. Como o texto está organizado. No primeiro ponto, nós entendemos que a forma de adorar a Deus foi dada por Deus. E essa forma de adorar a Deus está prescrita na Sagrada Escritura. Eu acho que você entendeu isso. O segundo ponto é que o culto deve ser um culto dado tão somente a Deus. Não devemos cultuar a criatura, não devemos cultuar a anjos, a homens ou a qualquer outra coisa. O culto deve ser dado tão somente a Ele. E nós precisamos de um mediador para cultuá-lo. Pois bem, no ponto de número 3, nós começamos a avançar em direção aos elementos que acontecem nesse culto. Aos elementos que compõem esse culto e, por exemplo, o autor começa com a oração. A oração com ações de graça, vou marcando para ficar mais fácil aqui de você acompanhar. A oração com ações de graça, sendo uma parte natural da adoração, é por Deus. Veja bem, veja que coisa interessante. É por Deus exigida a todos os homens. Deus exige que todos os homens adorem a Ele e adorem, por exemplo, através da
oração. Mas para que possa ser aceita, deve ser feita em nome do Filho, com a ajuda do Espírito Santo. Por exemplo, aquilo que temos em Romanos, capítulo 8, que diz assim, ó, deixa eu citar aqui os dois textos. O primeiro texto, que é João 14, que diz assim, ó, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então devemos orar em nome de Jesus. E confiando na ajuda, no consolo, na intercessão do Espírito Santo em nossas orações, conforme Romanos 8 nos ensina. O que Romanos 8 nos ensina? Fazemos essa pergunta. Romanos 8 nos diz o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. E por que o Espírito nos assiste em nossas fraquezas? Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Isso é maravilhoso. Então temos aí o texto nos ensinando como devemos orar. A oração precisa, o nosso culto precisa ser um culto banhado, precisa existir oração. É algo natural, faz parte da adoração. E devemos orar em nome de Jesus com a ajuda do Espírito Santo. E veja bem, em concordância com a sua vontade. Isso é muito grandioso, né? Porque ele diz o seguinte, ó, essa oração em nome do Filho, com a ajuda do Espírito Santo, deve ser segundo a vontade dele. Com entendimento, reverência, humildade, fervor, amor, perseverança. Entende como devemos orar? Pois bem, eu queria destacar esse último ponto que é de grande valor. Quando na companhia de outros, em uma língua conhecida, precisamos, quando fazemos oração na presença de outros, na companhia de outros irmãos, devemos orar de modo que as pessoas possam compreender e entender aquilo que estamos orando, dirigi-las em oração. E essa é uma das funções da oração congregacional. Quando estamos reunidos num culto solene, na assembleia solene, na reunião dos santos, e uma oração é realizada, normalmente as pessoas não estão orando em nosso lugar, mas estão nos dirigindo em oração, de modo que nós possamos acompanhar e orar também ao nosso Deus. Isso nós vamos tratar na aula da próxima semana, né? Você fica acompanhando que isso vai ser desenvolvido na aula da próxima semana. Pois bem, eu acho que o texto é muito claro. Eu uso aqui como auxílio da Confissão Batista de 1689 a Confissão Reformada ou a Confissão de Westminster, que penso eu ser uma grande obra que deve ser lida, está aqui. E que o que ocorre, irmão? A Confissão Batista de 1689 é um resumo, em tese, da Confissão de Westminster. Então, para nós tanto faz lermos, e nós tomamos as duas confissões, tanto a Batista de 1689 quanto a Confissão de Westminster. E eu estou aqui guiando esse estudo também com auxílio da Confissão de Westminster. Pois bem, veja que coisa interessante. Eu particularmente gosto muito desse ponto. A oração deve ser feita por coisas lícitas. Não devemos orar por coisas ilícitas. Eu sei que isso pode parecer óbvio. E na aula via Meet, né, na conferência, na aula, nós conversamos e demos analogias e falamos sobre isso. Nós não podemos pedir aquilo que é contrário à vontade do Senhor. E também nós não podemos orar pedindo coisas ilícitas, coisas que são contrárias à palavra.
Demos o exemplo, né, de um adicto que, sei lá, ora a Deus pedindo que Deus lhe forneça o suprimento, né, de droga. Isso não existe, né? Nós não devemos fazer orações ilícitas. A Bíblia nos ensina que nós devemos amar e abençoar os nossos inimigos, de modo que orar por maldição contra os outros, né, não cabe a nós cristãos. É sim um tipo de oração ilícita e que não deve ser praticada. Guarde isso no coração. A oração deve ser feita por coisas lícitas e por todos os tipos de homens vivos ou que ainda viverão, mas não pelos mortos, nem por aqueles a quem possa ser conhecido que pecaram o pecado para a morte. Esse é um tema muito interessante e que, sem sombra de dúvida, gera questionamentos. Vamos lá. Em primeiro lugar, orar por coisas lícitas. Nunca devemos orar por coisas ilícitas. Orar pelos homens vivos, ou pelos que ainda viverão, mas não pelos mortos. Podemos aqui citar, nesse ponto 4, né? Por exemplo, o texto de 1 Timóteo 2, 1 e 2. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens. Isso é uma coisa interessantíssima. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Irmãos, devemos orar pelas autoridades que Deus constituiu sobre as nossas vidas. Você, meu querido irmão, deve orar pelo seu pastor, você deve orar pelos presbíteros da sua igreja, os líderes da sua igreja. Você deve orar pelos seus pais, você deve orar pelos seus professores. Devemos orar por todos os homens. Devemos ter um coração que intercede, que clama a Deus. E isso faz parte do nosso culto. E aí ele toca em um ponto que, como eu disse, de alguma forma soa delicado, porque ele fala exatamente sobre que nem se deve orar por aqueles que conhecidamente ou tomamos conhecimento de que cometeram pecados para a morte. Isso de fato é terrível. Por exemplo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. De fato, irmãos, esse é um tema delicado. E o que é pecado para a morte? Eu penso que existem diversos pecados para a morte. Há um tempo atrás nós vimos uma tragédia no Brasil, uma jovem com seu namorado e irmão dele assassinando os próprios pais, uma coisa absurda. Aqueles mesmos pais que a Escritura nos ensina, por exemplo, a honrá-los, a temê-los, dizendo que o que no Decálogo, nos 10 mandamentos, é o primeiro mandamento com promessa. Devemos honrar os nossos pais. E esse é um maldito pecado, um pecado para a morte. Porque se honrando os pais, respeitando os pais, cuidando bem dos pais, nós temos anos prolongados sobre a terra, certamente nós caímos em maldição, em reprovação ainda mais profunda quando negligenciamos o ensino e, por exemplo, entregamos o nosso coração à maldade. Há pecados terríveis para a morte, de estupro, pecados de assassinato, são terríveis pecados e que a Escritura condena.
Também a Escritura fala que há pecados que não são para a morte. A confissão nos ensina muito bem isso, e isso está alicerçado, baseado no texto de 1 João, capítulo 5, versículo 16. O que diz nesse texto? Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus, que lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse digo que não rogue. Quem está escrevendo isso é João, né? O mesmo apóstolo do amor que escreve nessa carta que é conhecida como a carta do amor. Veja como isso é muito sério. Continuamos então aqui no ponto de número 5. E o último ponto da nossa exposição hoje. O ponto 5 nos diz o seguinte, né? Deixa eu centralizar aqui para você acompanhar melhor. A leitura da Escritura, a pregação e a atenção à palavra de Deus, o ensino e as advertências mútuas. Olha só que coisa interessante. Isso aqui envolve o culto a Deus. Essas advertências que vêm a nós por meio de salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando com graças em nossos corações ao Senhor. O que ele quer nos ensinar? Que esses são elementos que compõem o culto. A leitura das Escrituras, a pregação e a atenção à palavra de Deus. Olha só, uma vez que a palavra é pregada, nós precisamos estar atentos ao que está sendo ensinado, porque é de grande valor. É Deus falando conosco através da Sagrada Escritura, de maneira, irmãos, que não devemos negligenciar o ensino, devemos dar a devida atenção à Sagrada Escritura, o ensino e as advertências que nós recebemos por meio de salmos, né? Que nós recebemos por meio da pregação, por meio do ensino dos livros proféticos, poéticos. Mas ele quer dizer o seguinte aqui, que a leitura da Escritura, olha como isso é interessante. A pregação e atenção à palavra, bem como o ensino e as advertências mútuas em salmos e hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com ações de graça, né, devem compor o nosso culto a Deus, bem como a devida administração do batismo e da ceia do Senhor, são todas partes do culto religioso a Deus a serem realizadas em obediência a Ele, com entendimento, fé, reverência e temor piedoso. Essa é a forma pela qual devemos cultuar. Além disso, ele nos convoca a uma solene humilhação, com jejuns também, ações de graça também, né? Em ocasiões especiais, devem ser usados de um modo santo e religioso. Isso é maravilhoso, né? Vamos refletir nisso? O texto, por exemplo, de 2 Timóteo 4:2, diz assim, ó: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. É como por isso que devemos entregar. Apocalipse 1:3 diz assim: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Isso aqui e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Atos 10:33 diz assim: portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem vir agora, pois estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Todas essas referências apontam para que o culto a Deus, a leitura, a pregação,
né? A atenção à palavra deve ser dada, como temos aqui Atos 10, 33. O ensino, as advertências mútuas em salmos, bem como hinos e cânticos espirituais. Tudo isso compõe o nosso culto ao Senhor e não podem ser negligenciados. De maneira que o culto a Deus tem um formato de Deus. Foi prescrito por Deus na sua palavra e deve ser obedecido. Nós temos a obrigação de nos sujeitar ao ensino do Senhor. Nós temos a obrigação de nos sujeitar ao ensino do Senhor e tão somente nos sujeitar a esse ensino. Então, a forma de cultuar a Deus tem que ter tão somente o modo de Deus e não o nosso. Nós não somos chamados para cultuar a Deus segundo a nossa própria vontade, mas para cultuar a Deus segundo a sua sagrada palavra. Então, reflita nisso, medite nisso, leia, né, a confissão para que você possa crescer, para que você possa adquirir a cada dia conhecimento, né? Faça o acompanhamento desse texto e na próxima aula nós continuamos a partir daqui, tá bom? Que Cristo Jesus lhe abençoe e lhe faça crescer a cada dia na graça e no conhecimento de Jesus. Um forte abraço, meu irmão. Até mais.